O maior erro da sua comunicação é achar que você precisa parecer inteligente para ser respeitado. Isso eu estou falando especialmente nas redes sociais, onde você se prepara demais para falar. Você já percebeu como muitas vezes, quando a gente tenta explicar algo, acabamos usando palavras difíceis, expressões técnicas e uma estrutura tão complicada que no final a pessoa só balança a cabeça, faz cara de quem entendeu, mas na prática não absorveu nada. Pois é, esse é um erro muito comum, principalmente entre profissionais que têm um conhecimento profundo sobre um assunto e acreditam que, para serem reconhecidos como autoridades, precisam então demonstrar essa complexidade toda vez que falam. Mas a verdade é justamente o oposto. O segredo, então, para realmente se conectar com alguém, esse segredo não está em mostrar o quanto você sabe, mas sim em fazer com que a outra pessoa se sinta compreendida e envolvida no que você está falando. E a forma mais eficaz de fazer isso é mudando completamente a maneira como você se comunica. Imagine que, em vez de falar com um colega de profissão ou com alguém do seu meio, você precisa então explicar esse procedimento, essa técnica ou o seu trabalho para uma criança de 9 anos de idade. Como você faria isso? Você não usaria termos técnicos, você não daria respostas longas e complicadas, cheias de detalhes desnecessários. E, com certeza, você evitaria também aquele tom de professor que parece uma aula. Em vez disso, você usaria frases mais curtas, exemplos visuais, comparações e analogias do dia a dia, algo que ela pudesse visualizar e entender mais facilmente. Agora, a grande questão é, se essa abordagem funciona tão bem para crianças, por que você não experimenta aplicar isso quando fala com adultos? Afinal, todo mundo, independente da idade, independente do nível de instrução ou experiência, entende melhor quando a comunicação é simples, envolvente e acessível. O que muitas pessoas não percebem é que simplificar a fala não significa empobrecer a fala. Muito pelo contrário. Quando você consegue traduzir uma ideia complexa de forma clara e objetiva, você demonstra então domínio total do assunto. Quem realmente entende alguma coisa a fundo, sabe sim explicar de maneira simples. E mais do que isso, a simplicidade gera conexão. Se uma pessoa precisa fazer esforço para entender o que você diz, ela vai se desconectar. Se ela sente que o que você fala se encaixa perfeitamente no que ela precisa, sem se esforçar, sem resistência, ela presta mais atenção, absorve mais e se sente mais próxima de você. Então, aqui tem uma grande sacada, um grande hack. Não é apenas sobre simplificar palavras, mas também sobre mudar o tom e a estrutura da conversa. Crianças não gostam de discursos complicados, elas gostam de histórias, de comparações criativas, de exemplos que fazem sentido no mundo delas. Os adultos também gostam disso. Se você transforma uma explicação técnica em uma história envolvente, a pessoa não só entende com mais facilidade, como também se sente interessada e até repete essa explicação para outras pessoas. E é aqui que está o verdadeiro poder da comunicação eficaz. Quando sua mensagem não é apenas compreendida, mas também compartilhada. Quer ver como isso funciona na prática? Imagine que você precisa explicar para o paciente porque ele está com dificuldades para enxergar à noite. Em vez de falar algo como seus fotorreceptores estão menos responsivos devido ao envelhecimento natural do tecido retiniano, você
pode simplesmente dizer: sabe quando você entra num quarto escuro depois de estar no sol e demora um tempo para enxergar direito? O seu olho está demorando mais para se adaptar ao escuro. E por isso que dirigir à noite é mais difícil para você. Então, a pessoa acaba entendendo a situação dela, você se conectou com ela, sem precisar perguntar de novo ou ficar com dúvidas. E quando ela for contar isso para alguém, não vai tentar repetir com termos médicos. Ela simplesmente vai usar a analogia que você deu. Isso cria conexão, autoridade e, mais importante, clareza. Agora, se você quiser dar um passo além e se tornar bastante eficaz na sua comunicação, comece a testar isso então no seu dia a dia. Antes de explicar alguma coisa, pergunte-se: se eu tivesse falando com uma criança de 9 anos, como eu diria isso? Que palavras eu escolheria? Que exemplos eu usaria? Que metáfora ajudaria a tornar essa ideia mais visual? Esse exercício, quando usado constantemente, não só melhora a sua comunicação, mas também transforma a forma como as pessoas percebem o seu conhecimento. Quem é claro, acessível e fácil de se entender acaba virando referência. Quem complica demais se torna alguém que as pessoas evitam ouvir. E quando você domina essa arte de se comunicar de forma simples e envolvente, as pessoas prestam mais atenção, confiam mais em você e principalmente tomam decisões com base no que você diz. Porque, no fim das contas, a comunicação não é sobre impressionar, é sobre se conectar, esclarecer e transformar a maneira como o outro vê o mundo. Boa sorte!